irmãos? A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio Cruz. A paz do Senhor, pastor. Hoje nós estamos aqui no segundo podcast Atos. E nós estamos aqui hoje com a dupla Williams, Marques e Martins. Verdade, graças a Deus. Martins. E é um prazer poder receber vocês aqui hoje em nossa igreja, em nosso ministério. Foram convidados para a agenda na Igreja de Atos dos Apóstolos, em Canaã dos Carajás. No sábado foi na congregação Vale da Bênção, sábado missionário. Uma bênção, maravilha. E o domingo foi aqui no culto de ceia e foi extraordinário. E, graças a Deus. Aproveitando a vinda de vocês, e nós estamos aqui na segunda edição, no segundo programa do podcast Atos. E é um prazer poder receber vocês e a gente vai fazer aqui, vamos conversar, fazer algumas perguntas, falar do ministério itinerante, falar do pastorado, falar de tudo aquilo concernente à obra de Deus aqui na terra concedida pelo Senhor. Queremos agradecer, pastor Fábio Cruz, pelo esse projeto aí. Agradecer o senhor por a oportunidade que o senhor tem nos concedido, nos dado para poder retornar à casa, né? Atos dos Apóstolos, essa igreja aqui que nós possamos falar que ajudamos aqui quase do início, né, pastor Fábio? Você já acompanha e aqui já vou dizer logo de primeira mão, eu sou o cantor Williams Marques. Eu sou o cantor Martins. Isso, e aí a gente tem essa oportunidade de poder estar aí falando para muitas pessoas que têm essa curiosidade, muitos por onde a gente já andamos, tem muitas pessoas que conhecem a dupla, né? E de repente alguém tem muita curiosidade para procurar e a gente... Algumas coisas, claro que a gente não dá conta de falar tudo, né? Porque na verdade, o podcast aqui é uma questão, né? As pessoas conhecem o lado do cantor, né? Vem cantando, vê nas igrejas louvando ao Senhor, mas aqui é um momento, uma oportunidade onde vocês vão falar da vida, falar do projeto, falar da carreira, falar da itinerância, histórias que aconteceram ao decorrer do tempo, né? Na dupla William Marques e Martins, a dupla, e está aqui o cantor Getúlio carreira Martins. solo, né? Que é o Getúlio, que já teve nosso compositor, né? Tem várias músicas dele. Já fez parte de dupla quando era do mundo, quando não servia ao Senhor. Como é que é o nome da dupla? Era Roninho Ronei. Roninho Ronei, em Minas Gerais. Isto. E daqui a pouco a gente vai, né? A gente vai conversando, vai desenrolando isso aí. Verdade. E Martins é o segunda voz do William Marques Martins, da dupla. Isso. Verdade, pastor. Estou satisfeito demais também de estar aqui nesse podcast na Igreja Atos dos Apóstolos e estamos gratos ao Senhor. Nós já temos conhecimento mais ou menos de 10 para 12 anos, já tem uma história, né? Há muito tempo e estamos felizes e nós sentimos também ser parte dessa família, Atos dos Apóstolos. Com certeza. Não é Graças verdade? a Deus a gente quer agradecer, pastor, que o senhor sempre tem investido na dupla. O senhor tem sempre... A gente agradece o senhor, agradece pelo que Deus tem feito na tua vida, que a gente já conhece, viajamos esse Brasil afora aí juntos. E a gente quer agradecer o senhor pelo que o senhor tem investido na dupla, tem acreditado em nós, né? Com certeza. Verdade. Tranquilo. E Getúlio, cantor Pastor, Getúlio aqui conosco. Graças a Deus, pastor. Eu era dupla sertaneja em Belo Horizonte, fazia programa na Rádio Confidência, Hora do Fazendeiro. Era a dupla Roninho Roneio e Ivaninho Lopes. Mas em 1983, eu fiz um concerto com Deus em redenção para a honra e glória do nome do Senhor. Eu preguei a palavra de Deus para o meu irmão aceitou Jesus, para nós fizemos uma dupla, os Gideões de Cristo em redenção, gravamos 3 fitas. Isso na época, Getúlio, mais o Martins, né, Martins? São irmãos, né? Exatamente. Gravamos... Na época era fita, né? O Getúlio, ele teve com um ícone lá em Minas Gerais. Como eu morava em Belo Horizonte, eu era criança e ainda assistia um show do Barrerito. E ele falando do Barrerito, que ia para casa do Barrerito, né? O Barrerito era o ícone lá, ícone em Minas Gerais, não é isso? Nós era bem vizinho. As andorinhas voltaram. Barrerito, Gino Gênero. Verdade. Era companheiro da gente. Lá nós fazíamos programa, todo um programa só, que era o programa Hora do Fazendeiro, na Rádio Confidência. Rádio Confidência de Belo Horizonte. Mas em 83, eu fui para os pés do Senhor e lá
Eu preguei a palavra de Deus, meu irmão aceitou Jesus, nós gravamos 3 fitas, gravamos um CD, Os Gideões de Cristo, aí meu irmão pegou e separou de mim, fez a dupla com William Marques e Martins. Mas e tá todo mundo em paz aqui. Né? todo mundo junto, adorando o nome do Senhor Jesus. Eu sou compositor das minhas próprias letras. Que bom. Eu tenho aí uma base mais Maravilha. ou menos de umas 600, umas 700 letras que eu faço. E para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Nós Deus. estamos juntos aí Getúlio, louvando. você teve uma carreira... quanto tempo você passou no mundo, servindo ao mundo, cantando essa música secular? A dupla Roninho e Ronei, quanto tempo passou no mundo? Pastor, eu passei 20 anos Cantando no mundo. cantando para o mundo. Gravamos na gravadora Chantecler, São Paulo. Aqueles discão. É o vinil. O Disco de vinil. Disco vinil. vinil. Mas aquilo para mim, agora, para mim, eu compreendi que aquilo foi um templo perdido. Um tempo perdido, 20 anos. Um templo perdido. Eu acho meu pai falecido, eu acho que meu pai deve ter conhecido a dupla Roninho e Ronei, que nós, né, de Belo Horizonte ali, todo mundo. Com certeza meu pai conhecia vocês esse quase tempo. todas as pessoas mais de idade lembram da minha dupla. É o ano retrasado, uns 3 anos mais ou menos. Eu estive em Belo Horizonte, cantei numa igreja lá, e lá eu dei testemunho da minha dupla, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estava com 50 CD, vendi todinho só para as pessoas que já me ouviam na rádio. Olha para você ver, então. Na E televisão. hoje está servindo ao Senhor. Tem quanto tempo que o senhor está servindo ao Senhor e louvando ao Senhor? Em Deus de 84. Desde 84. Eu tinha 1 ano de idade. É uma história, né? Então é uma história muito grande. Uma história. Cantor Getúlio. O Getúlio está com 76 anos de idade, servindo ao Senhor forte e hoje dando entrevista aqui. E todos que estão nos assistindo pelo YouTube nesse momento, você que está nos assistindo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, tá? E continue assistindo a entrevista. E pedimos às pessoas que estão na igreja servindo a Deus, que nunca desanime dos seus propósitos. Quando fazer seus propósitos, faz na presença de Deus e fique firme, porque Deus é a nossa vitória. Glória a Deus. Verdade. Hoje Verdade. o Getúlio você reside também em Redenção, né? Em Redenção. É redenção. Aqui agora a dupla William Marques e Martins. Quanto tempo Martins abandonou o irmão? Brincadeira. Mas o Martins, a dupla separou, né? É verdade. E qual foi o motivo da separação da dupla? Pastor, na realidade, não foi separamento, não foi separação, não. Na realidade, a gente vai ficando mais de idade, eu tenho 66 anos hoje, eu não sei, a voz da gente vai mudando. Naquele tempo eu era a primeira voz, fazia a primeira voz para ele, e a voz da gente vai ficando meio embaçada, não parece voz de primeira voz. E na realidade nós entramos em acordo, eu resolvi fazer segunda voz. E como ele também já estava com a voz bem cansada, apesar que ele canta primeira e segunda voz, tinha que baixar o tom bastante. Então eu achei por bem, em união com ele, a gente parar e eu fazer a segunda voz para outra pessoa. E naquele tempo, nós nos encontramos, eu e o William Marques. O William Marques tinha uma primeira voz muito bacana, eu admiro ele como primeira voz. E nós fomos cantar numa igreja, Obrigado. ele me convidou para mim cantar numa igreja, mais ele, pela primeira vez. E nós cantamos, e daquele dia para cá nunca mais paramos. E Deus tem nos honrado. E meu irmão Getúlio Martins também, compositor nosso, Continuou cantor, também, compositor, seguindo a carreira continua também. E sempre está com a gente. sempre Foi tá um com a gente. vínculo de uma amizade que não se encerrou e nem vai se encerrar. A verdade é, deixa eu fazer uma pergunta. A Martins acabou de falar, está com 60 aí? 66 anos. 66 anos. 66. Mas não parece. Não, ele tem cara de 80. Verdade. Martins, mas a voz ela vai cansando. Como é que essa voz cansa? Ela muda a tonalidade? Ela fica mais fraca? O que acontece? Ela vai envelhecendo? Na realidade... A voz envelhece? Na realidade, o timbre de voz da gente vai engrossando.
vai ficando mais grosso, e aquele agudo que a gente tem quando a gente começa a cantar, aqui vai mudando, né? Então, naquele tempo que eu gravei mais ele, minha voz cantava lá em cima, muito alto. Então, tinha um timbre muito alto. E aqui ele já vai perdendo aquela capacidade vocal. O timbre da voz. Potência não, potência é a mesma, mas o timbre vai mudando. Então, mas muda o timbre, né? Aí, tem quanto tempo que vocês estão cantando junto? William Marques Martins? Pode falar, William Marques. Querido amado pastor Fábio Cruz, na trajetória da minha vida também, eu gravei um CD junto com a minha filha, né? E logo após, por motivo dela estudo e tudo mais, ela teve que parar de louvar. E eu fiquei com esse CD sempre naquela vocação. E aí, eu mais o Martins sempre cantava no fundo de quintal. E aí a gente resolveu gravar o primeiro CD. Aí veio o segundo CD, mas a gente tem mais ou menos a base de uns 10 anos. Nós estamos louvando a Deus. Mais ou menos, aí para lá. 10 anos. A dupla William Marques. A dupla William Marques Martins. E durante esses 10 anos, sentiram vontade de parar com a dupla? Passaram por... É um casamento, passa por altos e baixos? Como É um funciona? casamento, né, pastor? Na realidade, dupla é um casamento, né? A gente faz toda a força para poder um entender o outro. Um passa raiva no outro às Um vezes? passa raiva no Muito, outro, ele outro passa muita no raiva em outro, mim, mas ele é aí. assim mesmo. Dá vontade de abandonar, de largar? É. Dá à vontade. Pastor Fábio, Mas existe um propósito acima de tudo, né? Acima que é mais de tudo. forte Com certeza. do que, Com às vezes, as certeza. emoções e sentimentos. exatamente. O Martins, ele é um camarada muito bom da gente manusear ele. Ele é um cara... A primeira coisa do Martins é porque ele é humilde. Ele é gente fina. Gente fina. Começa das pernas. Começa pelas Verdade. E canelas. ruim foi o médico, né? Que errou. Se é de cortar o pescoço, cortou o umbigo. Aí, mas assim, o Martins é um camarada muito bom. O camarada da dupla, que rege a dupla, sou eu. O que eu falar para ele assim, Martins, vamos fazer assim, nós vai viajar, nós não vai, ele é um cara. Mas também isso aqui, se eu bater na porta dele e dizer assim, meia-noite, falar, Martins, vamos para ali para nós louvar, ele tá no jeito. Eu que sempre tenho mais uma dificuldade, né? Porque a gente tem algumas coisas que a gente não vai. A gente toda a vida a gente não teve tanto embaraço. Claro, a dupla já passamos por vários altos e baixos, na verdade. Mas é como a gente disse, não procurar entender um outro, você não chega a lugar nenhum. E até que o maior propósito é a aliança. Quando a gente se faz uma aliança, de verdade, ela não pode ser quebrada. Mas o Martins, às vezes, eu até falo assim, Martins, nós somos casados, nós não somos namorados, nós somos casados. Porque tem que entender, tem que procurar. Tem dia que ele quer e tem dia que é eu que quero e tem que ceder. A gente, na verdade, tem que ceder para isso. E a gente vem de uma grande trajetória. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Eu não fui aquele cara vivido toda a vida na cidade. Eu sou colono, na roça. Eu vivi muito tempo. Foi 20 anos que eu vivi na roça. Mas lá na roça, sempre trabalhando, lutando, tentando a vida. E vim para a cidade e encontrei essa joia rara aí para nós estar fazendo a obra do Senhor por todo esse Brasil imenso. Tudo tem uma história, né? Isso. Como a gente encontrou o William Marques? Getúlio sabe contar de onde. Vou contar Getúlio sabe contar de como onde. foi que eu consegui encontrar o William Marques. Eu estava cantando numa igreja lá na Serra Azul e o irmão, que hoje ele é pastor, ele saiu para poder ir lá para me conhecer. Estava cantando na igreja lá. Aí ele foi, me conheceu e me informou, me viu eu cantando, solo. Pegou e falou, rapaz, tem um amigo meu, um irmão nosso aí, que vai dar certinho para cantar com você. E eu peguei e falei com ele, mas como é que eu vou conhecer ele? Eu estava trabalhando com a Van também lá na região. Aí eu ficava na casa dele. Eu falei, quando eu vim na rua de novo, você fala com ele que eu quero ver ele. Aí eu fui posar na casa dele. Aí no outro dia, ele foi e falou com ele. Ele foi lá na casa do homem para poder me conhecer. E nós entramos em conhecimento e começamos a se louvar junto, cantar junto, eu e ele. A gente, lembrando bem que a gente fez dupla também, né, Getúlio? Fizemos dupla, eu com uma Getúlio. dupla, eu e ele. Eu com Getúlio nós fizemos dupla, eu tenho até uma fita, no tempo da fita, tem a fita, eu e o Getúlio fazendo dupla. E
Olha, voltando mais um pouquinho atrás... Rapaz, tá no meio de vocês, é uma trairagem danada. Isso, não, aqui eu vou te falar, é uma trairagem danada. O Martins tem um ciúme danado. É o trio. Então assim, ok. Ainda há o ciúme Olha o quê? aqui. Antes de sentir no ar de... Antes de conhecer o Getúlio e eles, há 2 meses atrás, eu na igreja Ministério de Anápolis, eu vou passando, eu tinha ido para a cidade para fazer compra. Naquele tempo a gente custava ir na cidade. Aí ia lá vender farinha, arroz e tal. Eu estou falando para quem entende, quem mora na roça sabe disso. Aí eu vi anunciando na cidade, no bairro que eu morava. Mas a gente tinha que ir e voltar logo. Eu escutei anunciando, hoje na cidade, na igreja Ministério de Anápolis, estará apresentando os Gideões de Cristo. Eu falei, eu tinha que ver esses camaradas, moço, eu tinha que ver, eu não conheço, mas eu não sei de onde é, mas eu tinha que ver. Eu sempre gostei de dupla, gostei do povo, de ouvir uma boa música, né? Aí eu fui para casa com os Gideões de Cristo, que eu sei lá nem quem era, os Gideões de Cristo e tal. Cheguei lá em casa... Era... Getúlio e eles dois. E ele dirigia uma igreja lá na Serra Azul por nome Monte Moriá. Monte Sinai. Aí, há 2 meses depois, está o Getúlio, que compõe a dupla, está lá fazendo, a gente usa fazer linha, né? Na colônia, numa van. Aí aconteceu que o Getúlio pode dar prosseguimento aí, contar esse negócio aí. Aí, resultado, ele veio para a cidade, né? Vendeu lá a propriedade dele e ele veio para a Redenção. Aí na Redenção, a filha dele é uma menina que canta muito bem, toca muito bem. Patrícia Marques. E eles começaram uma gravação e parou. Aí o pastor Messia Campos, pegaram e fizeram uma vaquinha. Uma coleta lá, né? Uma coleta. Isso. E acabou de pagar a gravação dele com a filha dele. Aí a filha dele depois casou, ia cantar com mulher, o problema é esse. Quando ela casa, o marido é que toma conta. Aí eu fiz um CD solo. Depois desse casamento que não teve como a gente prosseguir, eu fiz um CD solo e fiquei por aí. Esse CD deu para viajar algum pouquinho até o Martim chegar. Aí... Rapaz, você já cantou com Getúlio, você já cantou com a sua filha, já cantou solo e agora está cantando com o Martins. Martins, exatamente. Como é que é? Vai continuar? Bem, antes eu tinha formado uma dupla. Mas parou aí, né? Eu acredito que... Parou, já tem bastante eu peço a Deus que a gente vai prosseguir. Deu certo. Porque é o seguinte, ou é do meu jeito ou não é, né? É, Martins. Deixa eu perguntar para vocês. 10 anos que vocês estão louvando o Senhor juntos. Vocês têm quantos CD gravados a dupla de Marcos Martins? 2. 2 CDs gravados. 2 CD. O primeiro CD, título Joia Preciosa. Isso. O segundo CD, Deuteronômio 28. Isso, verdade. Esse aí... E engraçado que esse CD, pastor, Deuteronômio 28, na gravação desse CD... é muito bonito, rapaz. Foi gravado no campo e nesse CD aconteceu tanta coisa. Quem acessar lá o Williams Marques Martins, o missionário, vai assistir esse CD que no final... Tem um rapaz falando, passou tatu, passou cobra, passou tudo lá e foi uma a gente fez o clipe, né? Ficou bom. Foi muito bacana, foi muito divertido esse CD. Aquele hino, a música Deuteronômio 28, é composição? Composição minha. Composição sua? Sim. Eu escrevi ela olhando mesmo ali para Deuteronômio 29. Vai lá, Martim. Eu quero ver Deuteronômio 28 sair lá do papel e se cumprir em mim. Então o que é? Se você for olhar as bênçãos de Deuteronômio 28, ali a partir do versículo 1, você vai ver que o homem que obedece a Deus, que é fiel a Deus, a gente já não vai estar correndo atrás de bênção. A bênção é que vai estar correndo atrás da gente, né? A bênção vai nos alcançar. Verdade. Na verdade, a gente já quer aqui as pessoas que estão nos assistindo, né? Certo. Pastor Fábio Cruz, nós estivemos juntos em algumas agendas, Maranhão, Tocantins. 11 dias no Maranhão, Tocantins, Parazão aqui. A gente ficou quantos dias no Maranhão? 11 dias. 11 dias. Eu até me lembro, 58 almas se renderam aos pés do Senhor naquelas viagens que nós fomos.
E a gente fez muitas cruzadas. Até que a gente quer mandar um abraço pro pessoal do Maranhão, né? Povo bacana, Pessoal do povo. Tocantins, Tocantins, foi bastante. tivemos. E eu lembro que viagem muito boa, né? Muito bem, graças a Deus, honrado. Eu sou seu admirador, pastor Fábio Cruz, porque em todo lugar que a gente andamos, o senhor sempre cobrou da gente pra gente fazer campanha, ali onde a gente ficava era oração, era busca. Eu nunca esqueci de nós cantando numa cruzada em Colinas. O senhor disse, eu me lembro muito bem, o senhor falou assim, hoje eu vou pregar pouquinho. Lembra, Martins? Lembro. Hoje eu vou pregar pouquinho, hoje Deus vai salvar almas ali. Aí nós cantamos na cidade e tal, o senhor lembra disso? E nós louvamos, nós era o cantor oficial do senhor, nós louvamos o senhor. Eu me lembro que o senhor pregou 20 minutos, pastor Fábio. Eu me lembro quantas almas se renderam aos pés do senhor ali, 23 almas. Foi lindo demais. Porque o pastor Fábio ele é de oração, é de jejum, é de sacrifício, está na obra de Deus. E aquela viagem que a gente fez, foi Mozerlândia, né? Qual é o nome da cidade? É Nova Zelândia, a última foi Pastos Bons, né? Pois Pastos mas a Bons. última que nós fomos, o nome dela, Tá. do pastor que queria construir a igreja, construiu. Até me ligou Tá, para poder ir lá na inauguração. Mozarlândia, sei lá. Para lá. Pastos Bons. Não, Pastos Bons, Santo Antônio do Lopes. Santo Antônio do Lopes. Maranhão, né? Povão querido Santo Antônio do Pastos Bons, ele foi voltando. Longe. Ele foi voltando, Pastos Bons. Quantos quilômetros, você lembra, Martins? Ih, é muito tempo, não lembro não. Aquele dia que nós saímos chão. daqui foi grande. A gente andou muito. Andamos. Voltamos né? pela Marabá, Passando sabe, por na aqui, foi cidade. bom. Pregando, e foi muito bom, né? Trajetória Fazer a boa. obra de Deus é E extraordinário. é gratificante. Mas cada casa que a gente para, cada hotel que você hospeda, pessoas novas que a gente conhece, e é bom demais. são experiências extraordinárias. E o Maranhão, o estado do Maranhão tem um povo assim que eu sei que te abraça, um povo que em todos os estados, graças a Deus, a gente tem feito isso, tem sido assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Durante esse período, o que aconteceu com vocês em algum lugar assim que uma coisa que pegaram vocês de surpresa, tanto coisas boas como coisas ruins, como, por exemplo, ser tratado mal por algum pastor, você fechou um cachê, a agenda foi combinada, mas no dia terminou o culto, o trato não foi Já aconteceu muito, pastor, já aconteceu qual muito. história que vocês têm para contar assim, pra gente poder... Eu vou lembrar de um que o senhor estava. logo que eu estava. Fala aí. A gente não foi... fala o nome Tá, não, beleza, não, que senão não faz milagre. A gente recorda que nós fomos cantar numa certa cidade no estado de Tocantins. E aí nós fomos na sexta-feira, lá era 3 dias de festa, fomos na sexta-feira e tivemos lá sexta, sábado, domingo. Deus usou o Senhor tremendamente, usou a gente. E o pastor falou, aqui, o que render aqui é para nós. E nós batalhamos e foi assim... E aí quando foi assim, na hora de nós sair, o senhor lembra disso? O senhor lembra disso que na hora de nós sair, o pastor pegou uma sacola de moeda e jogou em cima da mesa. Aí só vocês dividem aí. Ficamos até meio-dia contando as moedas. Estava na sala, não estamos aqui zombando nem nada, é só um caos. Não, É acontecido, né? É verdade. Foi combinado algo, né? Mas Foi, não foi exatamente. cumprido, mas ninguém ficou com raiva, ficou chateado. Não. A gente Não. entendeu, né? Coitado do pastor também estava passando fome quase lá naquele lugar. Já teve lugar, pastor. Já teve... Aí quando eu passei, eu estava na sala, aí eu sou pastor de igreja, eu sei como é que funciona, né? Certo. Mas é claro que a Bíblia diz, ou seja, o ditado que o combinado não sai caro. É verdade. Até a Bíblia diz, é sim ou não. Olhando para pastor passando essas necessidades aí, a gente também faz parte desse povo. Eu fico lembrando que o Mais Martins já teve vez de nós ir cantar em congregação, de igreja, em festa. Chega lá, a oferta que o pastor dá para nós devolve para ele, porque o camarada está passando mal. Ó, gente, vamos ter misericórdia disso. Os pastores presentes aí, vamos ter misericórdia disso, porque isso é doído. Também, já fiz, verdade. Além de não querer oferta, fiz foi ofertar. Verdade. Nesse dia lá, nós estávamos na sala, quando eu passei e fui para ir no quarto, depois da festividade, foi uma benção. Foi. Quando eu passei, o pastor estava com óculos na cara. De quem é esse óculos aqui? É meu. O pastor estava com óculos na cara assim, ó. Oh. Na mesa que é cheio de moeda, contando a moeda. Eu passei e olhei. Aí eu falei, Willis, aqui, É prova. hoje nós vamos para casa sem a bênção. Mas a gente levou na brincadeira. Foi bom. E o pastor
né, não pôde cumprir, mas É verdade. também a gente não ficou chateado. É bom também, ele morava lá naquele certo lugar, depois ele levou nós em Palma e foi bom. Na demais, verdade é maravilha. porque quando ele combinou, né, mas o treino não deu certo. É, Foi não o deu dia que ele certo. pensou, não conseguiu alcançar. Verdade. E a gente também não ia ficar chateado, não. Aí não é um negócio. Não. Não é uma negociação, não é uma coisa terrena. Não. E a gente compreende e viu a situação e viu Verdade, que ele é. estava enfrentando. Verdade, pastor. Foi uma benção as almas aceitaram Jesus. Foi, e Deus foi. é tão bom que quando nós estávamos vindo embora, foi nesse dia que vocês cantaram no restaurante? Nessa vez que Foi, exatamente, foi. Foi. Chegamos no restaurante. Foi. Nós chegamos no restaurante em Tocantins. E bem chique, ó, Deus fez isso. Aí nós estamos na mesa e eu falei, Pega o violão. Pega o violão. para cantar. Só que o Willis não queria cantar com a voz. É cheio de cantor, Cheio de coisinha à toa. Essas coisinhas. Não, moço, Verdade. canta, não canta. E não vou cantar não. Aí, até que o Espírito Santo tocou nessa alma, pegou o violão e eles começaram a cantar no Exatamente. restaurante. Foi. À medida que eles começaram a cantar, o dono do restaurante veio, sentou e começou a ouvir o louvor. Ouviu e gostou, Verdade, Ouviu, pastor, aplaudiu. depois que acabou, ele falou assim, gente, fica à vontade. Toda vez que vocês vierem aqui, o restaurante está à disposição. Aí eu Isso, falei foi. para eles, está vendo? Foi, Abriu as foi. portas. Obedece o Deus fez isso. profeta, É, que as verdade. portas se abrem. E foi bem. Graças a Então Deus. isso foi uma experiência que nós tivemos. Ah, muito bom. Nós, Verdade. A gente teve uma experiência ali. Né? Então, perde de um lado, não é que perde de um lado, que a Bíblia diz que Verdade. o Paulo diz, o perder para mim é lucro por causa de Cristo. Verdade, é. Então a gente ganhou de um lado, perdeu financeiramente de um lado, mas ganhou do outro lado, porque Deus é um Deus que abre portas. Verdade. Verdade. Nós tivemos uma experiência também, pastor, nós fomos cantar na Transamazônica, Transamazônicas. E nós fomos cantar na igreja, num lugar chamado, por nome de Belo Monte. Belo Monte. E nesse Belo Monte, quando nós chegamos lá, muita chuva, muita água, foi no inverno. E o pastor falou assim, olha, se não tiver 3 dias de sol, vocês não saem daqui. E nem Inclusive tem foto nossa e filmagem, né? Tem. YouTube. Aí nós esperamos justamente esses dias de sol. E quando nós viemos embora, nós pensamos assim, agora vamos voltar. Nós pegamos uma caminhonete traçada, né, Williams Marques? Foi. Vamos na traçada, não, agora aqui não tem nada que nos impede de ir embora, não. Nós tínhamos outras agendas, tínhamos que cumprir outros compromissos. 19 dias nós ficamos lá. E nessa trajetória nossa, nós pegamos umas estradas tão difícil de andar, que o pessoal que estava nessa caminhonete tinha que descer todo mundo, regaçar a calça, traçada, a caminhonete traçada, regaçar a calça, ir para a traseira e empurrar. Aconteceu isso várias vezes na nossa trajetória. Muitas vezes, Né, muitas Marcos? vezes. Muitas vezes. E além de tudo, nesse lugar que nós ficamos, eu mais o Martins ficamos 3 dias nesse lugar, nós cantamos uma vez, e chuva, caindo chuva. Muita chuva. E a coisa mais melhor que eu gostei, e o Martins também, eu acho que ele lembra disso, ele gostou bastante, porque nesses 3 dias de chuva, nós estávamos só num beco, deitado num lugarzinho ali, e água caindo por cima de nós, molhando tudo. Um corredorzinho, na verdade é um corredor. Um corredorzinho. Difícil demais. E o que você me diz? Nós não estamos aqui, mas existem muitos cantores Lamentando, né? que não vão, Não, vai não. se não for um bom hotel, se não mandar primeiro 50% da oferta. Existe isso. Cantores, e principalmente quando vem para essa região do Pará, eles querem cobrar mais caro. Pregador quer cobrar difícil. mais caro, Verdade. vem para o Pará. Cantores Verdade. querem cobrar mais caro. Tem muitos pregadores que lá de São Paulo, Rio de Janeiro, que lá eles fazem agenda com uma oferta mínima. É verdade. Oferta, até de culto, oferta do culto. Mas quando fala em vir para o Pará, Eles não querem vir. não, aí a oferta é grande, né? Existe muita coisa. Parece que o Pará é o fim do mundo. E muitos cantores que, a situação que vocês viveram, né? Você acha que tem muitos cantores que não vai nessa situação. Verdade. Tem igreja que não consegue levar um cantor, não consegue levar um pregador. Como é que faz? E a gente, a dupla Williams Marques e Martins, Mas as nós igrejas temos, conseguem levar vocês, né? graças a Deus, mas isso é bom demais, Se é o pastor gratificante. abençoar com aquilo que ele pode, a igreja. Nós vai, qualquer momento nós está indo. Pastor, o Senhor abençoa a nossa vida com aquilo que a igreja puder nos abençoar, isso? Isso, é verdade. É mais ou menos assim. Então, para levar a dupla,
Pois, sim. Isso, a gente não tem essa dificuldade, porque a gente tem um hino que eu escrevi, chamado Missionário, e nessa canção lá vai dizer o que nós somos. A gente vai até os confins da terra, a gente não tem... não é lama, é de pé, não, a gente não tem isso. O pastor, alguém que for levar, ele tem que saber que a gente vai ter um custo de ir e tudo mais, mas a gente não explora. A gente vai em qualquer lugar, a gente dorme em qualquer lugar, a gente não tem escolha para isso, porque a gente foi chamado para fazer a obra, a gente foi chamado exclusivamente... Mas nem todo mundo pensa assim, né? Eu acho que... Nem todo mundo pensa assim. Isso, nem todo mundo pensa assim. Agora claro que vocês vão ser convidados e eu acho que a igreja vai fazer o que pode, não é isso? Na verdade tem que ser, para honrar. Você vai deslocar, né? É verdade. Abençoar. Verdade. E então essa trajetória, hoje o cachê de vocês hoje, o pastor quer levar, como é que funciona a combina? Combinado. Vão vir aqui na igreja, cada conversa, diálogo, é uma situação, né? Exatamente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada caso é um caso. Uma congregação, ela tem o custo de levar, não é a combinar. Todo esse projeto a gente não detalha, a nossa agenda hoje é tanto, não é isso não. A nossa agenda ela vai conforme o que a igreja pode levar, né? O que a igreja pode fazer. Isso que a gente trabalha. A gente trabalha assim, exclusivamente para ir fazer a obra de Deus. Parabéns, é isso mesmo. E hoje as coisas não estão fáceis, né? Não, tá não. Principalmente depois dessa pandemia aí, mudou tudo, né? No período de pandemia, o que aconteceu e sucedeu? Questão das agendas, período de pandemia parou. Parou. Ô, pastor Fábio, eu acho que o senhor sabe, eu sempre fui chamado para a obra a mais um pouco, além de cantar, pastorear, né? E Deus me fez, na época dessa pandemia aí, eu entrei para dirigir igreja. Estava dirigindo igreja. Isso, eu passei aí 3 anos dirigindo igreja. Antes eu acho que Deus já tinha preparado isso, né? A gente ficou nesse período todo dirigindo igreja. E agora, depois disso aí, ninguém saiu, né? Na pandemia ninguém saiu. Mas o Martins cantava lá em casa, fundinho de quintal e tudo mais. A gente nunca largou de cantar por ali. Às vezes na igreja eu levava ele, naquele tempo dava aquele período ali, a gente levava ele, a gente cantava na igreja. Mas assim, depois agora, ultimamente, eu não estou dirigindo igreja, né? A gente está disponível para essa obra. E deixa eu te fazer a pergunta, e os cantores, pregadores, que viviam da itinerância? Eu sei que vocês devem ter amigos, pessoas que viviam só da itinerância ali, pregando, igreja, cantando. O que aconteceu nesse período de pandemia? Migraram para outras funções? Com essa situação da pandemia, pastor Fábio Cruz, deu uma caída muito grande, né? A gente tem amigos que, para falar bem a verdade, desistiram, né? Desistiram da itinerância. E foram ficou... caçar um trabalho secular. Foi arrumar um trabalho secular, foi trabalhar e... Uber. Exatamente. Parou. Uma fome. Tem que trabalhar, tem que sustentar. Com certeza. E agora está retornando, né? O pessoal está retornando, atendendo as agendas, sair, poder pregar, louvar o Senhor. E assim é o que está acontecendo comigo, mas o Willis Marques. Eu acredito, pastor Fábio, que a gente, como eu olho para o apóstolo Paulo, eu acho que, na verdade, a gente tem que aprender a fazer outras coisas mais. Porque eu nunca acreditei, eu não falo na dupla, mas eu nunca acreditei exclusivamente na itinerância. Eu nunca acreditei. Por quê? Porque eu mais o Martins, nós faz uma obra, além do nosso trabalho. Eu trabalho, eu tenho meu serviço particular, eu trabalho, o Martins trabalha, a gente sai para atender. Agora, assim, a gente sai, o trabalho não vai impedir, só que eu acredito que cada pessoa que diz assim, eu vou viver da itinerância, ele hoje vai passar um período muito difícil. Eu quero dizer para os itinerantes aí, as pessoas que invocam ser itinerante, caça meio de fazer outra coisa, porque ninguém sabe o que vai suceder da agora para frente. Então, o que é? No momento que veio a pandemia, eu tive como sobreviver, porque eu tenho algumas coisas que eu faço, e se fosse para mim ir para a roça, trabalhar, plantar, colher, eu estava preparado para isso. No período da pandemia. Mas, como o período da pandemia passou, mas ainda tem aqueles que vivem da itinerância, né? Exatamente. Que é um chamado, acho que é um propósito que Deus tem com aquele homem, com aquela pessoa, que
que prega ou que canta e que Deus sustenta. Verdade, É isso? isso. Tem, Verdade. né? Tem pessoas que Tem. vivem da obra, né? Que vive. Vive da obra. É algo, né, muito forte. É verdade. Eu quero dizer uma E coisa. já tem aqueles que já não conseguem viver integralmente. É um dom e um chamado, né, pastor? Eu creio que a itinerância é um dom, um chamado de Isso Deus, dá né? também fé, entra fé pelo meio, entra capacidade. Ah, com certeza, com certeza. Né? E existe, Verdade. eu acredito assim que existe também pessoas que, vou dizer aqui, é uma coisa bem forte. Existem pessoas que estão na itinerância porque ele invocacionou, ele não tem chamado, louva bem e tudo mais, mas ele não tem essa não tem vocação. chamado. Existem pastores, companheiros que estão nas igrejas, mas ele não tem chamado. Não tem essa vocação. Ele não tem essa ele chamou porque de repente viu o senhor fazendo. De repente viu isso aqui fazendo. E achou outro que era fazendo. moleza. Ele achou que era moleza, mas Achou na que é verdade moleza pastorear, achou que é moleza pregar, ser itinerante. eu nunca encontrei moleza pregar, ser pregador, ser cantor, para ser cantor e ser pastor. Eu nunca Na encontrei. verdade, moleza. houve um período, né, que todo mundo era cantor, pregador. Existe essa tipo uma fase que a gente viu, vocês lembram? É verdade. Muito pregador, muito cantor, que hoje eu não vejo mais. É, Né? Verdade. Tem aqueles que permanecem, Isso. que tem realmente aquele chamado, aquela vocação, que vai numa igreja pregar e cantar, que ele faz a diferença. Ele vai ali para edificar aquele lugar. E tem aqueles que querem, tem aquela parte que também que não quer nada da vida, que não quer trabalhar, então acha na obra, porque na verdade o povo de Deus é um povo bom. é É um Verdade. povo bom, É. um povo abençoado, um povo que gosta de abençoar. E outros que acham na obra ali uma muleta. É. Não quer trabalhar, não quer nada da vida e fica caçando a agenda. Me leva aí, vai para ali, vem para cá, mas não quer nada com a vida. Pastor, Na Mas verdade- tem aqueles que são chamados, vocacionados, e que essas pessoas não vai faltar para eles. Né? Na verdade, A é agenda, não vai pessoas faltar. oportunistas, né, pastor? Pessoas oportunistas. naquela época era tão facinho o cara botar uma latinha lá na rua e pegar uma varinha e ficar batendo lá e pulando em redor dela. O povo vinha e ofertava e tudo mais. Hoje mudou. Tipo, não é o nosso foco. Naquela época, a gente morava na zona rural, só para você ver, a gente tomava conta aí de muitos jovens, para a gente fazer um congresso de mocidade, que naquele tempo era difícil, não era fácil, para a gente fazer um congresso de mocidade, a gente pegava empleita de juquiras, roçar pasto. E ali nós tínhamos 30, 40, 50 pessoas trabalhando, e para poder trazer um pregador que a gente gostava, um cantor que a gente gostava, para levantar um dinheiro, não era moleza. Aí então, de repente, todo mundo quis entrar nessa área de ser cantor, porque... Mas existe aquela coisa, porque tem música que quer ser cantor, mas tem... Só fala em cantor, mas canta ruim demais. É, o menino Tem uns camaradas que quer ser cantor, mas canta ruim. arde o ouvido, né, da gente. Tem uns que é pregador, mas não edifica. A pregação dele Não, parece que é... não. Você está entendendo? Verdade. Por isso que eu Verdade. falo, o homem, a pessoa que ele tem essa vocação, se ele vai cantar, ele vai cantar, ele vai louvar Verdade. a Deus. A igreja vai sentir um impacto. A própria igreja vai dar testemunho dessa pessoa. Verdade. Do cantor, do pregador. A igreja vai falar, mas que pregador abençoado. Isso. Esse homem tem unção, essa mulher é de Deus. Porque o ministério dessa pessoa vai testemunhar. Aquilo Verdade. que Deus deu para ele não vai deixar dúvida no coração da igreja. Isso. Mas a gente percebe, irmão, que tem gente que não tem a vocação para o negócio, mas fica insistindo porque não quer trabalhar. Tem isso, essa é uma realidade. Verdade. Então, mas eu sou desse que creio que aqueles que foram chamados pastorear, Deus vai levar o itinerante. Se Deus chamou, Deus se responsabiliza. Eu não estou dizendo que essa pessoa não vai passar por necessidade, né? Mas que, na verdade, Deus, vai. ele vai estar no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus me chamou para pastorear, Deus, ele está no controle da minha vida e vai me sustentar, vai me orientar, vai me dar direção para fazer a obra dele. E a obra dele vai continuar aberta, as portas dessa igreja vai continuar aberta, porque foi Deus que abriu, é Chamado. Deus que está no controle. Há um chamado, há uma vocação, e nós não estamos aqui brincando de ser pastor, nós não estamos aqui brincando de ser crente, nós estamos aqui debaixo de uma direção, direcionando o povo de Deus, instruindo, exortando, redarguindo, para que o povo de Deus possa alcançar a eternidade. Verdade. E no dia que a trombeta soar, a igreja vem subir. Verdade, Então, pastor. essa questão é sou cantor. Ninguém está brincando de ser cantor. Não. Você está em um adorador, está indo ali para edificar, Isso, para somar com a obra do Senhor.
Pregador, eu não estou brincando de ser pregador, vou usar uma técnica, vou gritar, vou falar isso, eu ouvi uma mensagem ali, eu fui no Google, pesquisei e vou impressionar. Isso não vai funcionar. Pregador, ele tem que, é a alma, é o coração. Verdade. É um chamado, é um propósito, uma missão do homem de Deus, trazer uma palavra de Deus para a igreja. Verdade. Com iluminação bíblica. Isso. Então essas pessoas que foram chamadas, você pode ter certeza que eles vão continuar, eles vão permanecer. Agora aqueles que não têm, estão ali porque querem a vontade deles, mas não é a vontade de Deus, não foi capacitado e preparado para tal coisa, eles não vão permanecer. Tem uns que, na verdade, existe 2 itens aí. Tem sorte e chamado. Tem uns que tem sorte, mas ele não tem chamado. E ele acha que tem chamado. É isso aí que o senhor está dizendo. Tem pessoas que ele tem chamado, quem tem chamado, Deus assina embaixo. E tem gente que vai que Deus nem falou, eu não mandei tu ir, tu vai, tu te vira. Agora, é claro que o ID são para todos. Isso, é verdade. Eu não estou falando disso. ID, pregar evangelho. Pregar evangelho, todo crente evangélico tem que pregar a palavra. É verdade. Eu estou falando de um chamado específico para itinerância. Exatamente. Cidade em cidade. As pessoas vê cantor Getúlio, o pastor Fábio lá está em São Paulo, o pastor Fábio está no Rio de Janeiro, o pastor Fábio está no Ceará, Tocantins, olha ele no avião, olha ele no carro, olha ele viajando, igual nós viajando de carro ali, cantando, nos alegrando, tira uma foto no hotel, tira uma foto do culto, aquelas cruzadas grandes, mas eu também quero, irmão. Às vezes a pessoa, igual o pastor Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano veio aqui conosco, e eu sempre tive o desejo de trazer o pastor Marco Feliciano aqui, e a gente conversando no caminho para o aeroporto, ele falou, olha, eu passei, se eu não me engano aqui, foi 20 anos sem... As filhas cresceram e ele não passou uma data de aniversário com elas. Certo. Não estava no aniversário das filhas. A maioria, por quê? Na estrada. Na estrada, fazendo a obra. A palavra, é um propósito. Você vê que um homem tem chamado, o cara tem propósito. Tem. Aí o que acontece? Mas eu quero a capa do Marco Feliciano, a capa do William Marcos Martins, a capa do Getúlio. Tem um preço. Nossa, que capa. Irmão, para tudo existe um preço. Tem um preço. E eu olhando assim, ele contando, falei assim, será que eu aguentaria esse peso, essa responsabilidade? Deus sabe da nossa capacidade, então Deus vai te levar, vai dar permissão para você ir até onde você alcança, porque Deus não coloca nada sobre nós que nós não podemos carregar. Verdade. Aquilo que você pode carregar, Deus vai colocar. Vai colocar. Ministério. Então, cada um tem um degrau e uma posição que Deus vai colocar. Pastor de bairro, pastor de cidade, pastor de estado, pastor do país, pastor mundial. Cada um tem um... Cada um, a nível nacional, a nível internacional, a nível... Então, existe nível e a gente tem que entender o nível que Deus nos colocou. Pastor, eu quero fazer sucesso. O sucesso não é você ser conhecido internacionalmente. Não. Mas o sucesso é você ter êxito na sua igreja onde você Isso, congrega. verdade. Verdade. Eu sou pastor aqui em Canaã dos Carajás. Se eu tiver um êxito aqui na Igreja Atos dos Apóstolos, estou fazendo sucesso. Fazendo sucesso, exatamente. Não é porque eu não sou conhecido em tal lugar que eu não estou fazendo sucesso. Então o limite que Deus me deu é esse. Você vai fazer sucesso aqui. Isso. Da medida que a gente vai se preparando, se permite e busca essa preparação, Deus vai alargando a tenda. Não, olha, agora você vai fazer sucesso aqui. Verdade. Então a gente precisa entender e estar feliz com aquilo que Deus colocou na nossa mão. É. Porque tem gente que está infeliz com a cestinha que Deus deu para ele. Você viu que Davi estava com a cestinha, foi levar pão, merenda para os irmãos e para o rei lá, o queijo, o mel. E Davi foi fiel na cestinha, levou, cumpriu o propósito. Mas quando chegou lá ele recebeu outra missão, que foi vencer o Golias, dali para frente foi crescendo. Verdade. É verdade. Aqui ele falou assim para o rei Saul, olha, o leão, né, veio, o urso lá, eu estava cuidando das poucas ovelhas do meu pai, mas eu matei o urso e matei o leão. Ou seja, o que ele estava cuidando, as poucas ovelhas, ele era sucesso ali. Imagina ele no meio do rebanho matando o urso e o leão, era sucesso. É verdade. E é do pouco que tem semente para fazer o mundo, né? Eu fico olhando para Jetro. O Jetro dá o conselho para Moisés e diz: separa. Bota refrigerante aqui, machinho, por favor. Aí diz: separa pessoas aí capazes. E aí tem gente que ele acha que ele é capaz para ele fazer e além. E de repente, você dá para observar ali que o Jetro falou para Moisés, disse assim: ó, caça homens capazes, aquele que pode dar conta só de 10, é só 10. Porque se colocar 11 na mão dele, ele já não vai dar conta. Coloca um homem aí de 10, de 50, de 100,
de 1.000, de 10.000, e vamos dizer assim, de pastor de campo. Tem gente que ele dá conta de comandar só 10. É bíblico isso. Com certeza. Né? Então, quer dizer, você faz sucesso só com os 10. Eu entendi isso que o senhor disse. Você faz sucesso só com os 10. Tem pastor que você colocar ele numa igreja, ele fecha a igreja. É. Ele não consegue pastorear. É. Tem camarada, você colocar ele para pregar, ele consegue pregar, mas pastorear ele não consegue. É a capacidade que ele tem. Verdade. Ele tem a capacidade de chegar e pregar uma palavra. Mas ele não tem capacidade de cuidar das pessoas. Porque não tem essa capacidade para pastorear. Acabam, as pessoas ficam fracas, uns querem sair da igreja. Por quê? Porque essa capacidade não foi dada para ele. Então nós temos que entender qual é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Verdade. Para nós abraçarmos esse propósito, essa missão, e continuar na missão que Deus nos deu. E que a missão ela seja maior do que a nossa vontade, do que o nosso ego, do que o nosso orgulho, do que me feriram, falaram de mim. A nossa missão ela é maior. É verdade. Quem tem missão vai ter que enfrentar as barreiras. Se vem barreira, enfrenta para cumprir a missão que Deus deu, o chamado que Deus deu. Verdade, pastor. Às vezes a gente já ficou muito triste, eu já passei muitas dificuldades, mas eu não vou abandonar a minha missão por causa das minhas lutas, por causa do meu ego, do meu orgulho, mas eu não vou abandonar a missão que Deus me deu, o propósito que Deus me deu, eu vou cumprir. O propósito que Deus tem na vida de vocês têm que cumprir, independente de qualquer coisa. Verdade. Independentemente. O senhor pastoreou quanto tempo? Pastor, na verdade, eu tenho 20 anos que eu sou pastor, né? 20 anos? 20 anos. E eu já tive a oportunidade de pastorear 4 congregações. 4 congregações? Dessas congregações, a última foi agora, né? Que a gente mesmo entregou porque precisei de entregar. Mas eu tive uma trajetória. Deus sempre tem me chamado para essa dura prova. Missão. Isso, Mas, graças a Deus, a gente tem alcançado vitória. Por quê? Porque a gente já tem pegado igreja com 2 pessoas. 2 pessoas. 2 pessoas. E é muito difícil começar. Muito difícil. O começo da obra, a abertura da obra. Difícil. E graças a Deus a gente tem feito. O cantor Getúlio Martins e o Martins, eles acompanharam a gente no monte de trás lá e fazendo a obra. E a gente, de uma vez só, a gente fez um batismo de 38 pessoas. Começando só eu e a família que foi mudado para esse lugar. Então é o seguinte, Deus tem chamado, a gente tem feito essa obra também, que é a obra de apacentar. Graças a Deus a gente tem tentado entender as pessoas, tem tentado buscar, porque eu não sou super-homem, ninguém é super-homem, a gente tem que tentar fazer algo da parte de Deus. O Martim nunca pastoreou, não, Martim? Não, pastor. Nunca pastoreei, não. No corpo ministerial, o senhor é o que hoje? Auxiliar, diácono? Eu sou evangelista. Sou evangelista. Sou evangelista. E Getúlio? Sou presbítero. Presbítero. Então aqui eu estou com pastor, evangelista e presbítero. Estou bem acompanhado com os homens de Deus. Aleluia. Graças a Deus. E qual é o projeto, a perspectiva, o sonho de vocês que ainda estão em mente, que ainda está na mente de vocês, o desejo? Qual é o projeto de vocês? Vai lá, a Martins. projeção futurística. Pastor, o projeto nosso agora, depois que veio essa pandemia, na verdade, nós estávamos conversando aí sobre pessoas que parou, que enterrou a carreira e coisa e tal, e parou com a itinerância. Na verdade, eu, Júlio Marcos, nós nunca paramos. Graças a Deus, não. Nunca paramos. Com todas as dificuldades que teve, nós deixamos, às vezes, de atender algumas agendas Firmes fora. e constantes. Firmes e constantes. Mas na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Verdade. Glória a Mas Deus. dentro da nossa cidade, nós tínhamos agenda todos os dias, nós estávamos louvando o Senhor, final de semana, e atendendo as congregações. E os projetos? Né? Nós estamos com um projeto agora, devido a essa situação, de fazer um clipe. Nós vamos fazer uns 2 ou 3 clipes, músicas novas, e fazer uns clipes para poder jogar na mídia, né? Provavelmente daqui uns 2 ou 3 meses já vai estar saindo o nosso primeiro clipe. Olha, existe uma situação, né? Esse meio, a itinerância, os congressos que a gente já foi, muitos pastores, pregadores, mas como mudou, né? Bastante. Como mudou. Hoje, mudou bastante. Tipo, passou uma peneira. Isso. Uma peneira que já não é tanto mais como era. Não, mudou. Isso não é bom. Mudou tudo. Né? Mas eu lembro que os congressos que a gente ia, aquele monte de cantor, pregador. E hoje, depois dessa pandemia, né, a gente viu, infelizmente, muitas pessoas, né, pegaram outro caminho, outros até se desviaram, aquela coisa toda. Isso. E a gente tem que orar.
né? Buscar Representar Deus. os nossos irmãos em Cristo. Os que fraquejaram, que tem Né? tanta gente Mas assim. muita coisa aconteceu e vem acontecendo. Hoje a itinerância parece que mudou bastante também. Bastante. Né? As igrejas, algumas fecharam as portas e aquela coisa toda. Verdade. Mas Deus ele tem um propósito na vida daqueles que Ele chamou, que Ele escolheu. Verdade. Temos que perseverar, né? Perseverar e não parar. Ficar firme. O maior projeto da gente hoje é não parar. É não parar. É não parar. Eu cito isso e eu olho para a Bíblia, os milagres de Jesus aconteceram no caminho. Por onde ele ia passando? Andando. Fazendo. Fazendo. Apresentava alguém, aparecia alguém que precisava do milagre, ele curava, ele libertava, ressuscitava, e ele ia, os milagres de Jesus apareceram no caminho. Então, nós também somos dessa forma. O nosso projeto vai aparecendo no caminho, né, Martins? No caminho. Nosso projeto vai aparecendo no caminho. Crescer, isso aqui que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é um projeto que o motivo é crescer. Isso aqui vai nos levar além daquilo que vai aparecer no nosso caminho. Então, o projeto é avançar, é continuar caminhando. É avançar. E no decorrer da caminhada, os projetos vão se concretizando, Exatamente. vai aparecendo mais projetos. Na realidade, quando a gente faz a coisa por amor, não por interesse, as coisas fluem. Por que eu falo isso? Porque, igual nós citamos naquela hora, que tem pessoas que não vai onde nós já fomos. Não vai. Mas nós, como fazemos a obra por amor, a gente não tem barreira. Nós vamos, onde quer que seja, de qualquer forma, e dando para a gente ir, a gente vai mesmo e faz a obra. Porque, me diz uma coisa, por que uma pessoa com talento canta bastante, um cantor canta bem, que tem talento, demais, canta demais, mas não consegue romper, não consegue avançar no ministério? O que um obreiro precisa ter para poder avançar no ministério? Pastor Fábio, é muito boa essa pergunta aí. Tanto prega ou canta, alguém tem Certo. vontade de deslanchar, de pregar, de fazer as agendas, mas não consegue deslanchar, mas tem talento. O que um obreiro precisa? Qual é o essencial que não pode faltar na vida de um obreiro? Pastor, não basta só cantar bem, não basta só compor bem, não basta só pregar bem. A única coisa que tem que existir é a certeza do chamado. Porque se tiver a certeza do chamado, é como a gente diz, mas o Martins, não para no caminho. Porque Jesus não chamou nós aqui para nós ter mar de rosa. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Sim. A gente, no caminho, a gente tem que estar animado. Porque, de repente, alguém compõe, lembrando disso, eu estou aí falando, sou compositor também, nosso CD tem aí muitas canções, e a gente não tem que parar. Quem é que tem que admirar eu? Em entrevista de rádio, eu já dei entrevista, alguém perguntou, qual é o teu cantor mais preferido, teu compositor? Eu digo, Williams Marques. Qual é o teu ídolo? Williams Marques. Você acredita em quem? No meu talento. Uma certa vez, uma senhora falou para mim assim, disse assim, se fosse para o senhor comprar o café da manhã para tomar, se fosse comprando um CD teu ou um hino teu, o senhor ia morrer de fome, que a tua voz é de taquara rachada. Eu fui ver, eu não sei se vocês já viram, na roça a gente corta aquela taquarinha, racha ela e sopra ela, é enjoadinha alguém soprar aquele trem ali, que rói os ouvidos. E ela disse isso, eu falei, mas eu acredito em mim. Eu acredito no meu chamado, porque eu quero dizer para as pessoas aí que se você não acreditar no teu chamado, você acreditar nos outros, mas não acreditar no teu chamado, não vai valer nada. Porque é o seguinte, eu mais o Martins já tivemos rejeição em lugar que a gente chega. Sim. Já tivemos assim, por causa que ele é da idade dele, da minha idade, nós já somos já uns coroa. Aí chega lá, anunciou no bairro, no setor, fez mídia, o Williams Martins vai estar aqui e tal. Quando entra lá, entra dois velhinhos. Aí quando chega lá, aqueles cantores, aquele povo que estão lá, faz a festa e tudo. Aí quando passa para a gente, porque a gente não vai para competir. Sim. A gente não é competidor. A gente vai lá, a gente oferta no altar aquilo que a gente levou. O talento que Deus deu, a gente oferta no altar. E aí a coisa acontece. Por quê? Porque a gente tem que acreditar na gente. O maior admirador de mim sou eu mesmo. Então as pessoas que ele compõe, ele louva bem, ele faz tudo, e tudo isso,
E se ele, eu acredito, desculpe-me, mas eu acredito que o camarada não acredita nele e ele tem dúvida que ele foi chamado. Tem dúvida que ele foi chamado. E para você, Getúlio? Eu acho que além do chamado, ainda falta uma coisa que é a humildade. Humildade. Com certeza. Tem um exemplo de quando eu cantava com o irmão Magalhães, que era pastor aqui em Xinguara. Sim. Da Assembleia de Deus do Brasil. Ele tinha uma banda e nós fomos cantar lá em Santana do Araguaia. Aí cantamos, nós não foi para cantar em Santana, nós lá ia para cantar no Mato Grosso. Aí chegou lá em Santana do Araguaia, o pastor falou assim, não, o pastor de lá do Mato Grosso, a mulher dele adoeceu, foi para um lugar para lá para tratar, vocês vão ficar aqui. Tá bom. Nós ficamos lá. Aí no sábado e no domingo, nós louvando o Senhor lá, foi 54 almas que aceitou Jesus, inclusive o prefeito da cidade e um vereador. E ele se sentiu empolgado. Ele se empolgou. Nessa hora aí o cabo diz assim, eu sou tal. Ele se sentiu empolgado. E quando nós viemos embora, nós viemos na frente, o carro do som ficou para trás, o carro entrou num buraco lá, quebrou o baixo dele, a aparelhagem dele. Chegou em Xinguara, os músicos, tudo brigaram. Misericórdia. O inimigo acabou com o ministério dele. Opa, Deus, misericórdia. Aí eu peguei e fiquei só de novo. Tá repreendido. Louvando o Senhor sozinho. Então a pessoa que mexe com essa carreira, eu entrei para o mundo lá 20 anos e em casa eu só era visita. Então a gente precisa de conviver com o povo, saber conviver com o povo. E ser humilde. A palavra-chave é ser humilde, né, irmão Getúlio? Ser humilde. É verdade. A humildade na presença de Deus leva você até no fim do mundo. E o que está... muitas pessoas, às vezes, estão desviando, não têm sucesso no Evangelho. Muitas vezes é por conta da exaltação e da falta de humildade. Qual o conselho que vocês dão dos novos que estão chegando hoje? O que você poderia dizer? Quem está nos assistindo, que algum cantor, pregador, alguma pessoa que tem esse desejo, essa vontade, né, de levar o ID do Senhor, viajando. O Getúlio está aqui com muita experiência. Qual é o conselho que você dá? Eu queria que você olhasse para lá. Eu quero dizer para as pessoas da igreja, servo de Deus, cantor, pregador, obreiro que faz a obra de Deus, que coloca na sua vida primeiramente Deus e depois muita humildade, para poder receber as pessoas, se humilhar para algumas pessoas em algum setor, porque a obra de Deus, ela não é só de rosa, ela tem muitos espinhos. E se você for entrar e logo levar uma estrepada na primeira espinhada e você sair fora, você não vai ver a rosa, você não vai chegar nem lá na rosa, que a rosa dá na ponta dos galhos. Então seja humilde, busca sempre a Deus, procura andar debaixo das mãos poderosas do Senhor, para você prosseguir ganhando almas para o reino de Deus, que é a nossa virtude, é que faz virtude. Glória a Deus. Verdade. E vocês? Para os companheiros, as pessoas que estão chegando aí, em vários centros, falando eclesiasticamente, eu quero dizer aqui que não é fácil, não. Se você estiver fazendo por causa de uma vocação própria, é bom parar por aí, porque é árduo.
Fazer a obra de Deus É bom não é... para logo, né? É bom parar, porque, tipo assim, se eu for para me apresentar, é melhor eu parar, porque eu tenho que ir como instrumento. O instrumento, ele só é dedilhado se eu pegar ele, senão ele nem é chamado de instrumento. Então é o seguinte, você tem que ser, primeira coisa, tem que ser instrumento de quem? De Deus. E um instrumento afinado. É exatamente. Ele tem que ser, primeira coisa, eu tenho que me doar. Quando a gente se doa para Deus, a gente sabe que a gente tem um chamado exclusivo. Agora, se for só para você se apresentar, não, eu vou lá porque eu quero fazer mais bonito que o fulano e eu sou o cara, como dizer do que o irmão Getúlio falou lá do caso que aconteceu, a primeira coisa, você não é humilde. E você está sendo chamado para colocar a mão no arado. Mão no arado, não tem que olhar para trás, tem que ir. Se você quiser ir, você vai encontrar coisas muito pesadas, porque durante aí, eu vou dizer aqui, 20 anos que eu estou nessa estrada aí, 26 anos que eu aceitei Jesus e 20 anos que eu estou nessa estrada aí, agarrado aí, o meu braço, tem vezes que você olha assim e diz, não dá conta mais de segurar o arado. Mas você tem a certeza desse chamado. Se for somente para ir por vocação própria, é bom voltar para trás que não dá certo. A Verdade, eu força acho de que- Deus é a nossa força, né? Verdade. Vocês que estão aí nos assistindo a essa entrevista, uma entrevista simples, nós somos pessoas simples. Eu penso da seguinte forma: se você tem vocação e tem um chamado, persevere, não desista, que Deus é contigo. Se você tem vontade, siga em frente, clama a Deus, pede a Deus, que Deus tem o melhor para nos dar. É como o apóstolo Paulo diz, pesquisa isso com diligência, Verdade. para ver se na verdade é isso mesmo que você quer para a sua vida, né? Coloque oração, ora, jejum, né? Pois é, e todos que estão nos assistindo estão aqui, encerrando a entrevista com a dupla Williams Marques e Martins, o cantor Getúlio. Um tempo precioso de aprendizado. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. E até a próxima, né? Próxima agenda, a gente já aproveita e vai ter retorno, né? Amém, Vai ter pastor. um retorno, a gente vai fazer outro momento com vocês, em outra oportunidade, que vocês voltarem a Canaã para estar junto conosco mais uma vez. Amém. Todos os nossos amigos, seguidores do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Você, jovem pregador, jovem cantor, continue perseverando, servindo ao Senhor. Entenda o propósito de Deus para a sua vida e cumpra esse propósito com humildade, com fé, amor, mansidão, paciência e, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Oh, glória. Que Deus Verdade. abençoe a sua vida e aqui estamos encerrando o podcast Atos dos Apóstolos. Eu quero aqui agradecer, pastor Fábio, por essa oportunidade que o senhor tem dado para a dupla Inas Martins, pastor o cantor Getúlio, e dizer para todos os pastores, todos os segmentos, a gente está disponível aí para ir, a gente não... Antes de eu ter, qual o número de contato para agendar vocês? Para a gente deixar aqui o número de contato. O número de contato nosso é 99255-2915. 99255 55 2915. 2915. Esse é para diretamente comigo. Agora, o Williams Marques, No meu contato é 991 29 24 40. 991 29 24 40. Vai falar, tanto faz falar, a gente está indo atender para a honra e glória E do o Senhor Getúlio, Jesus. cantor Getúlio. O meu é 991 73 4882. E a gente é compositor, eu, o pastor Williams Marques. Queremos dizer para as pessoas que estão interessadas em hinos, em gravar, pode ligar Pode para procurar ligar nós para que vocês, nós né? possamos ajudar. verdade. Queremos agradecer a Deus por tudo. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu quero que, aproveitando já esse encerramento, transmitir o abraço, a paz do Senhor para minha família, minha esposa, meus filhos, neto. E aí o pessoal vai dizer, rapaz, tu tem a cara de... parece criança e tu já tem neto. Tem um pouquinho de pessoas lá acompanhando nós. Quero agradecer o Martins, esse companheirão aqui que é Amém. de estrada, amigo e cantor Getúlio Martins. E que Deus possa abençoar você. Em Amém. nome de Jesus.
Eu também quero agradecer pastor Fábio Cruz, Atos dos Apóstolos, igreja que nos abraçou, que Deus possa abençoar poderosamente a vida do senhor, a vida do seu ministério, o seu ministério e os membros que aqui congregam com o senhor, sua esposa, seus filhos, que Deus possa abençoar poderosamente e muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por nós ao longo da nossa trajetória. Deus abençoe. Nós agradecemos, pastor Fábio Cruz, pela recepção nossa aqui, por ter nos recebido bem, graças a Deus. Chegamos aqui sábado e graças a Deus estamos aqui até hoje. E nós agradecemos você, sua família, por tudo que você fez por nós. Tá bom? Que Jesus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos os nossos seguidores, telespectadores do podcast Atos. Glória.